playlist sobre personagens bíblicos. Então, os personagens da semana serão 5. Bom, na verdade, não. Retiro o que eu disse. O personagem da semana eu vou focar bastante em Augusto. Estou acabando de observar aqui no meu texto. Eu vou focar em Augusto porque é um texto bastante longo e eu já gravei um vídeo da parte 1 sobre Augusto, fundador do Império Romano, né? Então hoje eu vou gravar a parte 2, um breve texto. Daí no próximo vídeo a parte 3, depois uma parte 4 e a parte 5. A parte 5 aí sim será um outro personagem. Eu estou construindo essa playlist sobre personagens, todos os personagens da Bíblia de A a Z. O livro-texto que eu estou utilizando é este aqui, ó. Caso você tenha interesse, tem um link aqui na descrição, inclusive, né? Eu gosto disso, eu estou fazendo isso como forma de introdução, sabe? A todos os personagens da Bíblia. Tenho interesse em saber um pouco mais da história deles. Esse é apenas o primeiro vídeo, né? No futuro, quando eu puder, farei vídeos melhores, né? Bem mais editados, enfim, com todos esses personagens. Mas esta primeira fase, vamos dizer assim, essa primeira temporada de todos os personagens, não farei essa edição. Então, vamos lá. Augusto, quem foi Augusto? Foi fundador do Império Romano. E tem um vídeo anterior, que inclusive vou deixar lá no final, com a parte 1 sobre esse personagem. Vamos com a parte 2 então. O povo romano não estimava o frio e o arredio Otaviano, mas amava o ostentador e festeiro Antônio e também a idólatra Cleópatra, a quem Júlio César, na imaginação popular, quase transformara em uma deusa. Otaviano começou uma campanha de difamação dos dois. De quem? De Antônio e Cleópatra. Isso foi relativamente fácil porque eles raramente estavam em Roma. Passavam a maior parte do tempo viajando pelo Oriente Médio ou aninhados em Alexandria, que fica no Egito. Antônio tinha a reputação de ser excessivamente mulherengo e beberrão. Os valores matrimoniais ainda eram muito valorizados em Roma naquela época e Otaviano tirou proveito da flagrante infidelidade de Antônio à esposa Otávia. Ele também iniciou vários rumores contra eles. E um dos mais eficientes foi o de que Antônio pretendia se casar com Cleópatra. Então, Otaviano, né, Augusto, depois difamou bastante essa dupla, né, Cleópatra e Antônio. E como presente de casamento entregaram um terço do Império Romano ao Egito. Otaviano, por fim, conseguiu convencer o Senado a chamar Antônio de volta e afastar-se de seu império, autoridade legal. A guerra sobreveio a Antônio e foi derrotado na Batalha de Actium em 31 a.C. Ele e Cleópatra fugiram para o Egito, onde logo depois os dois cometeram suicídio. O Egito tornou-se uma província romana e o Senado nomeou Otaviano Imperator, comandante, embora esse termo seja geralmente traduzido por imperador. Entendia-se que este título tornava Otaviano o líder de Roma, não o monarca. Daí tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: Benito Mussolini, que idolatrava Roma, assumiu o título de Il Duce, o líder, que fez isso porque Augusto considerava a si mesmo líder, não um ditador, nem um monarca. Na verdade, os dois homens se consideravam monarcas absolutos e agiam como tal. Adolf Hitler, por exemplo, cujo primeiro ídolo fora Mussolini, assumiu o título de Der Führer, que também quer dizer o líder. Então, na verdade, essa nomenclatura, segundo esse texto aqui, não quer dizer nem ditador, nem monarca, né, para eles. Bela nota de rodapé. Quando o Senado o nomeou imperador, eles lhes conferiram o título de Augusto, o consagrado. Então, Augusto significa o consagrado, que em latim tinha nuances, ou significado religioso, né? Quando traduzido para o grego, ganhava uma clara implicação de divindade. Augusto sentia-se muito desconfortável com o fato de ser considerado um deus. Ele se recusou a permitir a adoração à sua pessoa na Itália, embora de forma relutante tenha permitido que acontecesse nas províncias remotas, pois isso fortalecia a autoridade romana. Augusto, originariamente não era apenas um título, mas ele usou como cognome e logo passou a ser conhecido dessa maneira. Ele declarava com firmeza que não era o rei, e para todos os efeitos isso era verdade, embora ele tivesse mais poder que os reis de outras nações. Os romanos tinham ódio visceral de reis. Os romanos não gostavam de reis, né? Segundo o texto. Esse ódio era parte integral da cultura deles, desde que depuseram o tirano Lúcio Tarquínio, o soberbo, 5 séculos antes. Então era um problema já histórico. E aí tem uma nota de rodapé longa sobre isso, vamos ver o que nos diz. De 496 a 27 a.C., Roma foi uma república governada por um senado hereditário e por representantes eleitos, os tribunos. O governo de Roma não era um sistema de duas câmaras, duas casas, mas os senadores e os tributos
e os tributos protegiam uns aos outros da mesma forma. Roma tinha 2 líderes, chamados cônsules, eleitos para um mandato de 1 ano. Até 107 a.C., quase nenhum cônsul servira por mais de um mandato. Nenhum serviu por mais de 2 mandatos, e esses mandatos não eram contíguos. Entretanto, a partir de 107, Gaius Marius, a.C., foi eleito por 6 mandatos consecutivos, pavimentando o caminho para transformar Roma de república a monarquia. A sucessão de guerras civis e de ditaduras, incluindo a de Júlio César, resultou finalmente na tomada de poder por Otávio, sendo chamado de Imperator, comandante, usualmente traduzido por imperador. Oficialmente ele era cônsul e serviu conforme a vontade do Senado, no entanto ele era o rei de fato. Beleza? Então esta é a parte 2 sobre Augusto, Augusto, fundador do Império Romano. Agora no próximo vídeo vou para a parte 3. Fico por aqui, dá uma olhada na parte 1 desse vídeo que eu vou deixar aqui no final.